Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à segunda live do Espíritas no Ar, na qual estamos estudando o livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Na semana passada, a gente estava falando sobre a química. Se você tiver assistido a live anterior, hoje a gente vai começar da questão número 8. Se você não assistiu a live anterior, nós estaremos comentando sobre as ciências fundamentais e 7 perguntas sobre a química, né? Como que os espíritos nos auxiliam na formação orgânica existente na Terra, se existe uma lei de progresso para a química. Então, algumas perguntas já foram respondidas a partir daí, e hoje a gente vai construir da pergunta 8 até a 14. Tá? Então, eu trouxe o livro aqui, eu vou deixar o link para vocês. Em alguma dessas questões, a gente vai fazer também uma interseção com o livro A Caminho da Luz, também psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E aqui estão os meus apontamentos extras, desdobramento das perguntas que a gente vai estudar. Então, a questão número 8, que foi da onde a gente parou, como eu comentei, seria: qual a diferença observada pelos espíritos entre a química biológica e a industrial? Na primeira, preponderam os ascendentes espirituais em todas as organizações, ao passo que na segunda, todos os fatores podem ser de atuação propriamente material. Nisso reside a grande diferença. É que na intimidade da célula orgânica, o fenômeno da vida submete-se a um agente divino em sua natureza profunda, e nos compostos industriais, as combinações químicas podem obedecer a um agente humano. Então, eu fui lá para saber o que é a diferença entre a química biológica e a industrial. As duas se unem no estudo de moléculas e processos vivos, que seriam a química biológica, com aplicação prática na fabricação de produtos e otimização de processos em larga escala, que seriam os industriais, ou seja, a química biológica é a ciência da vida e a química industrial seria a ação material do homem. Então, nós temos a bioquímica, que seria o estudo das macromoléculas, né, as proteínas, os ácidos nucleicos, os carboidratos, e aqui a gente também não vai para uma aula de biologia, porque eu não sou bióloga, que é o objetivo de entender a química da vida, né, como se formam as células, como se dá esse transporte de energia, esse processo vital. Na química industrial, é transformada a matéria-prima em produtos industrializados, né? São novos produtos, análise de matéria-prima do petróleo, dos minérios, da sustentabilidade e inovação tecnológica, nas quais muitas vezes são descobertos novos elementos químicos, novas ligações, novos compostos químicos, né? Novos, por exemplo, o plástico, né? Tudo aquilo que foi feito, que não é encontrado na natureza e foi feito pela ação do homem. E a questão número 9, continuando. A radioatividade opera a destruição ou a evolução da matéria? Essa eu fiquei muito curiosa e eu escrevi uma página inteira sobre a radioatividade para a gente comentar aqui. A radioatividade opera a destruição ou a evolução? O que vocês acham? Por meio da radioatividade, verifica-se a evolução da matéria. É nesse contínuo desgaste que se observam os processos de transformações das individuações químicas, convertidas em energia, movimento, eletricidade, luz na ascensão para novas modalidades evolutivas, em obediência às leis que regem o universo. Então vamos lá, vamos estudar um pouco sobre a radioatividade. O que ela é? Os átomos com excesso de energia dentro do núcleo, né, que a gente já estudou semana passada, que o núcleo ele é feito de prótons e nêutrons, geralmente em grande número de prótons e nêutrons que estão instáveis. Para se tornar estável, o núcleo emite o excesso de energia. Essa emissão altera a composição do núcleo, transformando o átomo original em um átomo de outro elemento químico, que é a chamada transmutação. Então, nós temos os tipos alfa, beta ou gama. Isso eu também não vou entrar em detalhes. Se você quiser saber um pouco mais sobre como funciona a transmutação da radioatividade, ChatGPT e Google para você.
Então, nós temos as fontes naturais de radioatividade, que seria o urânio, o tório, onde é usado a radioatividade, que a gente sabe, muito na medicina, na radioterapia, que é o tratamento de câncer, exames de imagem, raio-x. Também é usado na datação de rochas, os fósseis, o carbono 12 e a energia nuclear em reatores e também, infelizmente, em armas químicas biológicas, né? Então, por que ela seria mais... verifica-se a evolução da matéria, apesar dela ter sido usada para o mal, como a gente vai ver. A radioatividade ela é muito mais eficiente que os combustíveis fósseis. O que é um combustível fóssil? Aquele que é encontrado na natureza. Exemplo, o carvão. Uma libra de carvão, que seriam 453 gramas, produz 1 kW de energia elétrica. Aí a gente também vai estudar o quilowatt na física, que é uma medida de energia, né? E uma libra de urânio, que seriam as mesmas 453 gramas, produz 3 milhões de quilowatts numa usina moderna. Ou seja, a gente vai de 1 kW para 3 milhões de quilowatts. Então, a gente consegue prestar atenção no quanto esses choques, essas moléculas de prótons e nêutrons, para ele se transmutar, quanto de energia tem dentro daquela célula, né? Daquele núcleo. As vantagens: gera muita energia com pouco combustível, produz pouca emissão de gases de efeito estufa, porque a gente sabe que o petróleo, o carvão, eles estão destruindo a nossa atmosfera. E os desafios, né, que nem sempre tudo são flores. É aonde descartar esse lixo radioativo ou quando foi usado por armas, que é o que a gente vai ver aqui mais pra frente. No dia 26 de abril de 1986, claro, se a gente falar de radioatividade, a gente vai lembrar do caso de Chernobyl. O reator químico 4, o reator número 4 tinha 180 toneladas, aqui a gente falou de 453 gramas. Tinha 180 toneladas de combustível nuclear, dos quais somente 2% era urânio puro, ou seja, 3,6 mil quilos. Então, imagina o quanto de energia tinha esse reator. Quando ele explodiu, ele liberou 7 toneladas de combustível nuclear. Isso aconteceu na cidade de Pripyat, na Ucrânia, que era uma cidade puramente industrial. As pessoas que moravam ali, elas eram basicamente familiares e pessoas que trabalhavam na usina, né? E eu até indico uma série que eu não me lembro, que estava na HBO, que é Chernobyl, que explica como que se deu os erros humanos que antecederam a explosão do reator número 4. Foi uma sucessão de erros, né? Como se deu depois para eles cobrirem o reator e deixar a radioatividade protegida ali, né? Para que não se escapasse mais. Enfim, atualmente a cidade está abandonada, mas alguns idosos voltaram a morar lá nas suas casas, principalmente as pessoas que eram fazendeiras, né? Construíam suas próprias carpintaria, plantavam sua própria comida. Essas pessoas de uma outra geração um pouco mais resistente a esse tipo de informação, decidiram voltar para suas casas. E nessa série em si mostra as pessoas continuando plantando seus morangos, suas cenouras, comendo, e as pessoas usando, né, as roupas nucleares e falando, não, isso não pode ser comido. E a população em geral não se deu conta de quão sério era aquilo ali, né? A estimativa é que 4 mil pessoas tenham morrido, né, desde 1986 até agora, mas é muito difícil mensurar esse número porque algumas morreram diretamente, outras ao largo de anos ou sofreram algum tipo de deformidade, né? Se foram as mulheres que estavam grávidas, ou morreram de câncer. Então, até consegui provar também que foi devido a Chernobyl. Foi um processo muito burocrático, mas que tiveram essas mortes, e as mortes, assim, instantâneas, né, das pessoas, dos bombeiros que foram ali apagar
a tentar apagar, né, com a radioatividade que estava explodindo, e sofreram queimaduras, assim, morreram em questão de horas, né? Então, assim, indico essa série, ela é muito interessante. Esse não é o lugar mais radioativo do mundo. Como a gente falou sobre o lixo radioativo, o lugar mais radioativo do mundo é o Lago Karachay, na Rússia, que é um antigo local de descarte de lixo nuclear. Então, assim, eu fui pesquisando uma coisa a outra. Qual é o lugar mais radioativo? O que é radioatividade? Eu sou muito curiosa, então eu já fui indo atrás. E quando a gente falou de lixo radioativo, a gente também falou das armas. E aí não tem como não mencionar o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, né? Que nós sabemos que tinha o eixo Roma, Berlim e Tóquio, né? Itália, Alemanha e Japão na Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos lançou 2 bombas no Japão, né? Em 6 e 9 de agosto de 45. A estimativa, né, é de 110 a 210 mil mortes, ou causadas pela explosão, que as pessoas simplesmente evaporaram em milissegundos, ou por causa da radiação, né? Até hoje é uma questão política. Os Estados Unidos não pediu desculpa para o Japão por ter lançado essas bombas, por ter causado essas mortes. E fica aí esse elefante branco na sala. Então eu fui pesquisar o tipo de reação em cadeia que teve no Japão versus a de Chernobyl, né? Então a bomba do Japão, ela foi uma bomba de cadeia rápida, ou seja, ela explodiu no céu e fez aquele cogumelo gigantesco que eu tenho certeza que as pessoas já viram em fotos. E do Chernobyl foi uma cadeia lenta, porque ele foi vazando aos poucos, né? Aquela radioatividade ali no reator, assim, as pessoas tiveram tempo para reagir, né? Como eu falei, foi uma sucessão de erros humanos, elas tiveram tempo de reagir para poder conter aquilo ali, e não aconteceu. No Japão foi uma fração de segundo e em grande intensidade. Em Chernobyl, o combustível nuclear estava superaquecido e o vapor que se acumulava causava pressão no tanque, ou seja, essa pressão podia ter sido diminuída e não ter sido superaquecida, ou seja, poderia ter sido evitado, como eu já falei. A bomba de Hiroshima tinha 64 quilos de urânio enriquecido, mas apenas 1 quilo realmente emitiu material radioativo. Então, se causou o estrago que causou com 1 quilo de material radioativo, imagina com 64 quilos. O reator de Chernobyl tinha toneladas, como a gente mencionou. E do Japão aconteceu em 500 metros acima do solo, ou seja, foi uma onda, né, de radioatividade. E Chernobyl, como foi num reator só, o solo acabou absorvendo aquela radioatividade, então ela não acabou explodindo para os arredores, apesar de ter tido sim uma explosão que foi sentida em grande parte da Europa. O solo absorveu aquela radioatividade. Então, estima-se que 100 vezes mais radiação foi liberada em Chernobyl do que em Hiroshima e Nagasaki. Hoje em dia ainda tem até alguns tours, né, que vão até a Ucrânia, que você pode ir em Chernobyl. Eu, particularmente, sou muito curiosa, mas meu marido jamais irá querer ir num desses. Mas eu gostaria muito de saber como que é, né? Tem várias reportagens se vocês pesquisarem por aí. Infelizmente, tudo tá abandonado, não pode ser tocado. Mas depois de tanto tempo, ainda é um lugar seguro para ser visitado, né? Você usa um bip que mostra os lugares mais radioativos, os lugares menos radioativos, enfim. É um tour para quem é curioso. Não podemos deixar também de mencionar o caso no Brasil, né? Em setembro de 87, o acidente com o Césio 137 em Goiânia, né? O manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado gerou um acidente que lançou 19 gramas de Césio 37 e resultaram em 4 mortes. Se eu não me engano, eram crianças que viram a substância brilhosa e passaram no rosto, levaram para casa, enfim, causou todo esse transtorno. E aí, quando se diz desse aparelho abandonado, como é que faz com esse lixo radioativo, né?
O lixo radioativo é descartado em depósitos subterrâneos, né, chamados repositórios, e eles são profundos como cavernas. Você pode até pesquisar aí como que se descarta o lixo radioativo, ou piscinas de resfriamento. E os lixos radioativos de baixa atividade, por exemplo, alguns de hospitais, enfim, eles podem ser descartados no lixo comum depois de um tempo, né, de verificação do nível de radioatividade, e isso é regulamentado pela CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. E aí acabou o assunto da energia nuclear, porque eu fiquei muito curiosa. Questão número 10. Onde a fonte de energia para a matéria, de vez que a radioatividade opera incessantemente trabalhando as suas forças? O Sol, claramente é a resposta. É a fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante de suas energias através da chuva incessante dos átomos que a sede do sistema envia à sua família de mundos. Achei interessante. A sede do sistema solar envia a sua família de mundos, equilibrados na sua atração dentro do infinito. Ou seja, o Sol irradia luz até para outros planetas, né? Como a gente sabe. Então, fui eu também perguntar quanto de energia é liberado pelo Sol, que eu fiquei curiosa. A resposta também é física, porque são bilhões e bilhões e bilhões de números. São 3,8 vezes 10 elevado a 26 watts, através da fusão nuclear de hidrogênio e hélio dentro do núcleo do Sol. O que há cerca de 4 quatrilhões de bombas atômicas por segundo. 4 quatrilhões de bombas atômicas por segundo é o nível de energia do Sol. Embora apenas uma fração chegue à Terra, ou seja, senão a gente ia morrer torrado todos nós. A atmosfera terrestre reflete, dispersa e absorve parte dessa fração de energia, reduzindo o que chega à superfície, né? Então, tá aí o que significa o Sol. 4 quatrilhões de bombas atômicas por segundo. Gente, isso tudo eu pesquisei. Google, ChatGPT, Wikipédia, BBC News, enfim, façam a pesquisa aí de vocês também, tá? Número 11. Como devemos compreender a assertiva dos químicos? Nada se cria, nada se perde. Em verdade, o espírito humano não cria a vida, atributo de Deus, fonte da criação infinita e incessante. Ou seja, Deus não para de criar nem um segundo. Contudo, se o homem não pode criar o fluido da vida, nada se perde na obra de Deus em torno dele, porque todas as substâncias se transformam na evolução para o alto. Ou seja, são ciclos vitais, né? Até nosso corpo, depois de decomposto, vai servir de alimento e, enfim, gera o ciclo da vida, novas flores vão nascer, aquele trecho, até no lixão nasce flor, enfim. Nada se perde. Tudo faz parte da natureza. 12. Em face da exatidão com que se efetuam as combinações naturais da química orgânica, como entender as diversas expressões da natureza em seus primórdios? Ou seja, como foi criado a vida planetária? E aí eu vou entrar no caminho da luz já, que é muito interessante. As expressões diversas da natureza terrestre, em suas primitivas agregações moleculares, obedeceram ao pensamento divino dos prepostos de Jesus, ou seja, aqueles que agem por Jesus, quando nas manifestações iniciais da vida sobre a crosta do orbe. Tá aí um spoiler para você. Se você não sabe, Jesus foi o criador do planeta Terra. Remontando a essas origens profundas, poder observar então o esforço dos espíritos sábios do plano invisível na manipulação dos valores da química biológica nos primórdios da vida planetária, estabelecendo a caracterização definitiva dos processos da natureza na fixação das espécies, prevendo todo o mecanismo de evolução no futuro, ou seja, eles já sabiam como os animais iriam evoluir.
e entregando o seu trabalho às leis de seleção natural que, sob a égide de Jesus, prosseguiram no aperfeiçoamento da obra terrestre através del tempo. Deixa eu trocar meu marcador aqui, porque agora a gente já trocou de página. E a gente vai ler o que isso significa no A Caminho da Luz, que também é um livro que eu acho que a gente pode estudar ele quando a gente terminar o Consolador. Tudo bem que o Consolador vai demorar 10 bilhões de anos para a gente terminar ele, que é um livro de quantas páginas? Que curiosa. 264 menos? 264. E a gente está na página 23, então não vamos com sede ao pote. Vamos lá ver o Caminho da Luz, o que quer dizer a criação da Terra. Porque na questão número 13, existe a pergunta: as forças espirituais organizaram igualmente a atmosfera do mundo? Então, como foi criada a Terra segundo o Espiritismo? Vamos lá. Livro A Caminho da Luz. Tá marcado aqui, toca doar sangue. Se você possa doar sangue, você possa doar. Eu não posso doar sangue porque eu fiz uma cirurgia bariátrica. Então aqui, no A Caminho da Luz, só pra gente entender, ele conta o que nós temos na Gênese, né? Uma das obras básicas. O que são os espíritos puros, como foram criados os tempos do orbe terrestre, a criação da Lua, a solidificação da matéria, né? A vida organizada. Então, eu vou entrar aqui nas construções celulares. E vou ler também os primeiros habitantes da Terra, tá? O resto a gente pode estudar mais pra frente. Eu nem marquei até onde a gente deveria ir. Mas vamos lá. A vida organizada, as construções celulares. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primevos a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. É por isso que, em todos os tempos, a beleza junto à ordem constituiu um dos traços indeléveis de toda a criação. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Então, nós temos os selenterados, que eu me lembro, né, que são as águas vivas. Nós temos os artrópodes, que são as aranhas, os insetos, os mamíferos. Então, as formas de vida foram estudadas e previstas. Eu vou já tá até destacado aqui, ó, mas eu vou destacar ainda mais, porque tudo nada tá saindo do plano de Jesus, tá? Então também não adianta a gente se desesperar, porque o planeta tá previsto na lei da evolução. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Eu vou ler mais um pouquinho aqui, que seriam os primeiros habitantes da Terra. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria amorfa e viscosa, amorfa é que não tem forma determinada. Era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Ou seja, foi essa gosma sem forma que deu início ao núcleo e foram evoluídos desde aquelas primeiras célulazinhas,
né? Que começaram no mar, aí vieram os anfíbios e blá blá blá. Depois a gente pode estudar até em biologia. Eu acho que vai ter biologia aqui no Consolador, porque depois a gente vai para física semana que vem, ou seja, a física também vai ser bem complicado. Ó, biologia. A gente vai entrar a fundo na biologia também. Então a gente pode voltar nesse livro. Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides, primeiras proteínas. As amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida, fria, dos oceanos. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, olha, eu falei certo, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal antes das grandes vegetações. Esses seres rudimentares revelam um sentido, o do tato, que deu origem a todos os outros em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores. Vou ler mais uma parte aqui. É porque esse livro é muito bom, gente. Eu fico maluca nele. A elaboração paciente das formas. Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum, formando-se as colônias de infusórios, que seriam protozoários de água doce, de polipeiros, que seriam as medusas, os serenterados, eu tinha falado, as medusas, águas-vivas, os corais, as hidras, os quinidários são os primeiros animais a possuírem um tubo digestivo, porém não possuem ânus. Eu lembro disso em biologia, eu não sei porquê, eu já tenho 32 anos, eu não estou no ensino médio desde os 18 anos, mas eu lembro disso. Ficou na minha cabeça. Em obediência aos planos da construção definitiva do porvir, emanados no mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Não existem formas definidas nem expressão individual nessa sociedade de infusórios. Mas, desses conjuntos singulares, formam-se ensaios de vida, que já apresentam caracteres e rudimentos dos organismos superiores. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas, ou seja, a Terra não foi criada no nada, como a gente sabe, e a gente pode destruir ela a qualquer segundo. Então, imagina o nosso débito com Jesus Cristo se a gente fizer isso. A princípio, coordenam os elementos da nutrição e da conservação da existência. O coração e os brônquios são conquistados e após eles formam-se os pródromos, que são os primeiros, os primitivos, celulares do sistema nervoso e dos órgãos da procriação, que se aperfeiçoam, definindo-se nos seres. Depois a gente lê mais esse livro. Gente, vocês acreditam que o meu celular parou de gravar? A gente tinha acabado de terminar aqui, mas agora a gente vai tentar colocar um vídeo no outro e seja o que Deus quiser, porque ainda faltavam 2 perguntas para a gente terminar e a gente vai continuar assim mesmo. A questão número 13 era: as forças espirituais organizaram igualmente a atmosfera do mundo? Isso é indubitável, ou seja, sem dúvida. A gente falou dos operários que gastaram milhares de anos fazendo isso. A inteligência com que foram dispostos os elementos do cenário para o desenvolvimento da vida no planeta vô-lo comprova. Algumas dezenas de quilômetros foram colocados os revestimentos do ozônio, destinados a filtrar os raios solares, dosando-lhes a natureza para a proteção da vida. Da atmosfera, recebeis a maior porcentagem de nutrição para o entretenimento das células. Gente, isso tudo é explicado pela ciência porque o espiritismo é ciência. Mas chega uma base biológica e vital de energia que ninguém explica o que é Deus ainda, é espiritual. E como o nosso escopo não é o de citações eruditas, nem o de redizer os preceitos científicos do mundo, lembremos que um homem, na manutenção de sua vida orgânica,
necessita de regular quantidade de oxigênio, 15 gramas de azoto alimentar e 500 gramas de carbono alimentar. O oxigênio é uma dádiva de Deus para todas as criaturas. Quanto ao azoto e o carbono, é pela sua obtenção que o homem luta afanosamente na terra, recordando-nos a exortação dos textos sagrados ao espírito que faliu. Comerás o pão com o suor do teu rosto. A gente precisa se nutrir para viver. O problema básico da nutrição nessa conta de química é uma reafirmação da generosidade paterna do Criador e do estado expiatório em que se encontram as almas reencarnadas neste mundo. E a gente sabe que a gente pode acabar com a fome e erradicar a fome a qualquer minuto. Basta quererem. Então, enquanto não quiserem, nós vamos fazendo a nossa parte, nós vamos fazendo a nossa caridade de formiguinha em formiguinha, ajudando aqueles que passam necessidade. E a pergunta 14, que seria a última: como compreender a afirmativa dos astrônomos relativamente à morte térmica do planeta? Ou seja, o mundo vai acabar? Eu procurei na internet. E se o Sol explodisse? O lado iluminado pelo Sol seria instantaneamente cozido pelo calor intenso e depois congelaria com a vida desaparecendo em pouco tempo, enquanto o planeta seria lançado ao espaço sem sua órbita. Em uma semana, a superfície cairia para abaixo de zero, em um ano, menos 73 graus Celsius. Então, como compreender a afirmativa dos astrônomos relativamente à morte térmica do planeta? É certo que todo o organismo material se transformará um dia, revestindo novas formas. As energias do Sol, como as forças telúricas do orbe terrestre, serão esgotadas, ou seja, o Sol realmente vai acontecer isso, aqui para surgirem noutra parte. Alguns astrônomos calculam a morte térmica do planeta para daqui a 1 milhão de anos aproximadamente. Já se diz, porém, que a vida é o eterno presente, e o nosso primeiro dever não é de contar o tempo, demarcando em bases inseguras a duração das obras conhecidamente transitórias, mas o de valorizá-lo como oportunidade sagrada para as edificações definitivas do nosso espírito, as quais são inacessíveis a todas as transformações da matéria em face do infinito. Ou seja, o Sol vai morrer, a vida vai continuar, porque a vida continua, e o tempo é o presente, como eles disseram. Ou seja, é aqui ou agora, não é o futuro, não é algo que a gente não pode controlar, faz parte da natureza, do ciclo da vida, e é isso. Esse é o nosso estudo de hoje, que foi cortado no meio, tô um pouco frustrada, mas vou tentar resolver isso. E a gente se vê semana que vem, que a gente vai falar sobre a física. Aí sim o bicho vai pegar, que eu quero ver como que eu vou conseguir explicar para vocês e a gente entender juntos o que significa, mas a gente vai conseguir. Espero que você tenha pegado um copo com água para fluidificar esse estudo da manhã, tarde de hoje. Mas se você estiver vendo de noite, tudo bem. E é isso, meus amigos. Agradeço a presença de vocês, que Jesus nos abençoe, que não deixemos de estudar e aprender, porque o Espiritismo é plural e incessante, ou seja, nós nunca sabemos tudo, e que a nossa semana seja abençoada e que não percamos o ânimo de continuarmos com as nossas obrigações, com os nossos deveres, sendo pessoas mais generosas, mais amigas, mais amenas. E é isso, esse é o meu recado para vocês, tá bom? Um beijo e a gente se vê semana que vem.